Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Bom dia. Um prazer estar com vocês, poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado, né? Quero agradecer, né? Tenho sido muito bem recebida aqui nessa igreja. O Sul tem me tratado muito bem. Eu sou do Norte, sou de Belém do Pará, para quem não sabe. E desde que eu cheguei aqui, eu engordei 5 quilos. Então, vocês estão me tratando bem demais. Você tem que me tratar um pouquinho ruim para eu poder continuar cabendo nas minhas roupas, irmãos. Mas é uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu queria só dar um aviso, uma nota de utilidade pública que o Douglas me pediu. Vários dos irmãos vão estar vindo próximo sábado para um seminário com o missionário Eric Spade, né, na área de traumas. E alguns estão. A gente vai ter 2 sessões. As 2 sessões são diferentes uma da outra, e uma constrói sobre a outra. Então, se você está planejando vir em uma ou outra sessão, a gente pede que você reconsidere e venha para as 2, tá? Para você poder ter o máximo de aproveitamento. Então, fica o aviso. E eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Romanos, capítulo 12. A gente vai estar refletindo, e foi muito interessante que, quando eu comecei a orar, para perguntar ao Senhor o que Ele gostaria de falar conosco, normalmente eu oro por algum tempo, e às vezes assim na véspera de eu pregar, eu tiro mais tempo e ouço melhor, mas quando eu comecei a orar no primeiro dia, Deus já me trouxe essa palavra. E eu fiquei meditando sobre ela durante esse tempo, 2 semanas, e é uma coisa muito interessante, é uma palavra muito curta, muito simples, mas que eu penso que realmente é aquilo que Deus quer falar com alguns, né? Espero que com todos de nós aqui. É uma coisa que fala para mim também, né? A gente tem que pregar primeiro para a gente, depois para os outros, né? A espada, ela tem 2 gumes, ela corta dos 2 lados, em quem fala, em quem ouve, em todos nós. Então, vamos orar para o Senhor poder falar conosco, né? Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Irmãos, cada um de nós está numa jornada com Jesus. Cada um de nós conheceu a Jesus, segue com Ele, né? Caminha todo dia. Só que, além de uma jornada com Jesus, a gente tem uma jornada uns com os outros. E a gente escolhe seguir a Jesus, mas a gente não escolhe as pessoas que vão seguir junto conosco a Jesus. Eu não sei quantos dos irmãos já viram aquele programa The Chosen, né? Aquela série. Ela é muito bonita, né? Não é perfeitamente, em todos os detalhes, seguindo a Bíblia, mas eu acho que ela traz uns insights muito interessantes. E um deles é esse, ver como os discípulos eles estão juntos porque eles querem seguir a Jesus, mas nem sempre eles gostariam de estar junto com aquela pessoa que está do lado deles, né? Jesus ele chamou para o grupo dele um publicano, que era um judeu que cobrava impostos do seu povo para dar para Roma, e colocou um zelote, que era uma pessoa que ele lutava contra Roma, né? Eram os 2 aspectos políticos na época, os 2 extremos, como se pegasse alguém de esquerda e de direita e botasse no mesmo grupo, e eles estão ali tendo que se aguentar e tendo que seguir a Jesus juntos, e tendo que conviver um com o outro, né? Então, é muito interessante isso, porque a gente escolhe Jesus, mas não escolhe quem vai seguir a Jesus junto conosco, quem vai estar junto nesse processo. Mas esses relacionamentos, as pessoas com que Deus coloca ao nosso lado, na caminhada com Jesus, elas são essenciais para a gente poder conhecer melhor o Mestre, para a gente conhecer a Jesus. Isso porque Deus ele é trindade. Deus ele é 3, ele é 1, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E Deus é relacionamento, ele subsiste em relacionamento. Então, relacionamento é eterno, sempre existiu porque Deus é assim. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus ele nos criou também com a necessidade de relacionamentos. Nós só podemos ser completos à medida que nós nos relacionamos com os outros. Ele nos colocou com a necessidade de caminhar uns com os outros, de ter família, de ter amigos, de ter igreja, né? E de caminhar junto. Assim a gente pode refletir a imagem e semelhança daquele Deus que nós cremos, que é o Deus Trino. E é por isso que Satanás procura atacar nossos relacionamentos com tanto empenho. Por isso ele tenta destruir famílias, e a gente vive um período que tem muitos divórcios. Infelizmente, essa semana eu ouvi falar que a violência doméstica ela é tão grande nos lares evangélicos quanto em lares não evangélicos, o que é uma desgraça. A gente vê muitas pessoas sofrendo com isolamento, com depressão, pessoas que não têm família, e a gente vê isso cada vez mais crescendo ao nosso redor.
Né? Isso é tudo fruto do ataque de Satanás contra os relacionamentos, tentando nos isolar, tentando nos deixar sozinhos, né? Tentando impedir que a gente caminhe uns com os outros, que a gente siga nessa jornada, esse grupo de discípulos de Jesus que segue a Ele. Mas se a gente é filho de Deus, a gente tem que entender que nós somos chamados e criados para viver uns com os outros. Né? E por isso que o primeiro e o segundo mandamento que Jesus destacou, ele falou que toda a lei e os profetas se resumem só em 2 mandamentos, que são amar a Deus, né, de todo o coração, alma, força e entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nisso se resume todas as ordens que a gente possa querer cumprir, toda a religião que a gente possa querer cumprir, está resumida nisso. E Romanos 12:15, ele está falando sobre uma maneira da gente aprofundar isso, da gente viver isso, viver esses relacionamentos. E eu queria, antes de aprofundar nesse versículo, dar um pouquinho do contexto, né, dessa carta de Romanos, para que ela foi escrita e para quem ela foi escrita. O livro de Romanos, a gente conhece ele muito por ele falar de salvação, só que essa é só uma parte do livro. O apóstolo Paulo, ele escreveu esse livro para uma igreja, que era a igreja de Roma, que era uma igreja que estava com problemas de relacionamento entre as pessoas. Uma das possibilidades é que, na época do imperador Cláudio, ele fez um decreto expulsando os judeus de Roma. E a igreja de Roma, ela tinha judeus e gentios. E no momento em que os judeus são expulsos, fica só uma igreja de gentios, pessoas que não tinham aquela tradição judaica. Só que alguns anos depois esse imperador morreu e os judeus voltaram. Quando eles voltaram para Roma, a igreja estava com características dos gentios, né? Que eles estavam provavelmente comendo, né, carnes que os judeus não comiam. No meio das suas celebrações, as igrejas se reuniam nas casas uns dos outros, né? Comiam juntos. Então, provavelmente estavam comendo coisas que os judeus não comeriam. Provavelmente esses gentios não estavam guardando o sábado, que é uma coisa que para os judeus era muito importante. E aí você começa a ter choque entre esses grupos de pessoas que são da mesma igreja, mas que têm maneiras muito diferentes de pensar, têm culturas muito diferentes, têm opiniões muito diferentes sobre várias coisas. Talvez até sobre política, né? O capítulo 13 é sobre como submeter as autoridades, né? E a gente vê o quê? Que você tem uma igreja que está ali correndo risco de divisão, porque as pessoas estão ali discordando sobre muitas coisas, né? Tem muita coisa ali que pode separar essas pessoas. E Paulo, ele ouve dessa situação, ele conhece muitas das pessoas de Roma, né? Lá no capítulo 16 ele lista um monte de gente que trabalhou com ele, que eram amigos, que eram pessoas próximas. E aí a gente vê que ele realmente conhecia, se importava com essas pessoas, e ele escreve uma carta para poder tentar ajudar essa igreja a lidar com essas dificuldades todas de relacionamento que eles estão tendo. E aí ele escreve os primeiros 11 capítulos, Paulo escreve para mostrar que judeus e gentios não tinha diferença quanto a como obter a salvação. Não havia um grupo superior ao outro, né? Porque a gente vê o quê? Que é possível que os gentios estivessem desprezando os judeus, porque vocês não foram salvos pela lei, agora vocês querem que a gente guarde a lei, e talvez estivessem resistindo a eles. E talvez os judeus desprezassem os gentios, porque vocês, gentios, vocês não sabem de nada. Nós temos as promessas, nós temos Moisés, a lei, a gente, desde o início, a gente tem seguido ao Senhor e vocês chegaram agora. Né? E vocês não têm ideia do que é a reverência ao Deus de Israel, o que é ter os seus antepassados passando pelo Mar Vermelho. Então, provavelmente, um grupo estava desprezando o outro, um grupo estava resistindo ao outro. E aí o que acontece? Os primeiros 11 capítulos, Paulo tem que gastar o tempo para falar, não, gentios, vocês não tinham ideia de quem Deus era. Né? Foi pela graça que alcançou vocês. E vocês, judeus, vocês tinham a lei realmente, vocês tinham tudo isso, mas vocês, sem Jesus, vocês não iam ter salvação. Então, Paulo coloca todo mundo no mesmo nível. Né? Todos vocês, judeus e gentios, são iguais no que diz respeito à salvação. E vocês todos precisam de, pela fé, receber essa salvação. Não é pela sua história, né, de nação, de família, não é pelo seu merecimento, né? É pela graça, é pela fé. E a partir do capítulo 12, ele fala, né, capítulo 12, versículo 1 e 2, nós vamos ler, você pode deixar a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler algumas vezes alguns versículos. Tá? Versículo 1 e 2 fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, a partir do capítulo 12, muda a maneira como a carta é escrita. Paulo começa a trazer como que na prática, então, já que agora nós entendemos que todos nós fomos salvos pela fé em Jesus, não é por mérito, e agora nós precisamos, como é que nós vamos viver a partir de agora? E aqui ele começa a falar de maneira prática. Como é que essa igreja vai conviver uns com os outros, vai resolver seus problemas e vai continuar caminhando junto. E aqui nos versículos 1 e 2 desse capítulo ele fala, primeiramente, o que Paulo fala? Você vai ter que se oferecer como um sacrifício. Sacrifício, nessa época, para todas as religiões, todo mundo sabia exatamente o que era um sacrifício. Era matar um animal. Em algumas religiões você matava pessoas, mas nesse caso aqui você vai oferecer algo. Então, e Paulo está falando o quê? Quem vai ser oferecido em sacrifício é você. Quem vai ser oferecido em sacrifício é essa sua maneira de pensar, né? São as suas opiniões, são a sua cultura, isso tudo que você está trazendo que faz você se opor ao seu irmão, isso vai ter que ser sacrificado. E ele fala, né, que você se ofereça num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é um culto racional, essa é uma escolha. Esse é um culto que você vive para além do tempo que você está reunido com a igreja. Esse é um culto que você vai viver racionalmente na sua vida. São as atitudes que você vai ter dia a dia. Tá? E ele fala, e aí você não vai se amoldar aos padrões desse mundo. Você não vai se agarrar com a sua cultura, com as suas opiniões, com a sua maneira de viver. Né? Mas você vai o quê? Sacrificar isso, renovar a sua mente, ser transformado pela renovação da sua mente para poder experimentar a vontade de Deus. E aí Paulo começa nos próximos versículos a explicar como que vai ser isso. Como é esse culto racional? Como é essa escolha, né, de sacrificar a mim mesmo em prol do outro, em prol da nossa convivência comum? Como é que a gente vai viver isso? E ele começa a falar, do versículo 3 ao 8, ele começa a falar o quê? Que nós somos diferentes, mas nós somos um só corpo. Nós não vamos ler, eu vou só resumir. Ele fala, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não têm a mesma função, assim em Cristo nós somos muitos, formamos um corpo. E ele fala, cada um de vocês tem um dom, cada um é diferente, isso é bom, então viva o seu dom, sirva com o seu dom. Então Paulo está afirmando, cada um desses irmãos, né, gentios e judeus, no seu dom, no seu talento, naquilo que Deus lhes deu. E a partir do versículo 9, Paulo começa a falar como que eles vão conviver uns com os outros. E do versículo 9 até o versículo 21, ele dá instruções muito práticas de como você vai amar esse seu irmão com que você tem dificuldade, esse irmão de quem você discorda, esse irmão que é difícil, né, de estar junto, que não é fácil, não é simples, esse irmão que você não escolheu para caminhar com você a jornada com Jesus. E aí, no capítulo 13, ele fala sobre a submissão às autoridades. No capítulo 14 e 15, ele fala de maneira mais clara ainda sobre alguns dos problemas que esses gentios e judeus estavam enfrentando. Então, ele fala sobre você vai comer a carne que o teu irmão não vai comer. Você pode ser mais forte do que o seu irmão, no sentido de que você acha que não é pecado, mas abra mão disso em prol do seu irmão. E ele começa a falar de maneira bem específica os problemas daquele grupo, daquela igreja. Tá? E aí, no capítulo 15, 16, ele vai falar, vai saudar as pessoas e vai também falar um pouco, pedir ajuda dessa igreja para ele poder ir para a Espanha desenvolver missão. Então, essa ordem de alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram está no meio dessas instruções de como caminhar juntos, de como essa igreja ia superar suas dificuldades e caminhar juntos uns com os outros. E como viver esse amor na prática. Então, eu queria começar refletindo um pouquinho sobre essa ideia de alegrar e chorar, né? O que quer dizer isso, em primeiro lugar? É muito interessante porque fala sobre se identificar. A pessoa está alegre, eu vou me identificar com ela. Ela está chorando, eu vou me identificar com ela. E o que é se identificar? É se colocar no lugar dessa pessoa. É ter empatia. E isso nem sempre é fácil. Né? E imagine, eu fico imaginando, né, os gentios e os judeus. O judeu chegando para o culto na casa de um irmão gentio, e lá o irmão gentio tendo aquela comida que o judeu não pode comer. Eu imagino o judeu chegando e ficando ofendido. Ele sabe que eu sou um judeu. Como é que ele colocou essa comida? Nossa, que eu estou me sentindo muito ofendido, isso é terrível. Então ele fica pensando em si mesmo, e não na que aquele irmão gentio estava tentando proporcionar. E talvez o irmão gentio, que fez um sacrifício para servir aquilo ali para a igreja,
vê o judeu sem tocar naquela comida e fica ofendido. Nossa, eu me esforcei, eu comprei essa carne, esse judeu vem aqui, ele não come. Né? Eu fiz todo esse esforço e ele está desprezando. E aí você vê o quê? As pessoas, sem se colocar no lugar um do outro, acabam o quê? Se ofendendo e se afastando. E aí eu penso que Paulo está chamando que os cristãos de Roma, eles aprendam a se colocar no lugar do outro, aprendam a considerar o que essa outra pessoa pensou, por que ela fez isso, por que ela agiu dessa maneira. Antes de se ofender, antes de se irritar com aquilo que está acontecendo. Só que para se colocar no lugar do outro, é necessário conhecê-lo. E para poder conhecê-lo, é necessário se aproximar. É necessário estar perto, conviver. Só assim a gente consegue se colocar no lugar do outro. Senão a gente não consegue. Eu estou estudando em São Leopoldo, mestrado na Faculdade Este, e eu passei por uma situação interessante recentemente. O primeiro semestre ele foi feito online, ano passado, por conta das enchentes, nós não tivemos aulas presenciais. E tinha uma aluna, era uma cubana, e ela falava algumas coisas na aula que me fazia revirar os olhos, era para mim um absurdo, muita coisa que ela falava. Ela vinha de Cuba, ela era uma pastora lá, e ela defendia muito o regime, ela defendia o marxismo, achava que era uma coisa muito boa, né, até bíblica. E eu ficava, meu Deus do céu, como assim? Então, quando eu cheguei na faculdade, eu vi que eu ia ter algumas aulas presenciais com ela, né, e eu falei, ai, Jesus, me ajuda. Acho que é melhor, talvez, eu ficar um pouco distante, né, não me aproximar. E até por algum tempo funcionou, mas até que teve trabalhos e coisas que eu precisei me aproximar dela, né? E acabou que um dia eu comecei a conversar e ela começou a contar um pouco das histórias dela. E foi muito interessante, irmãos, que à medida que ela começou a contar as histórias dela, ela falou que o avô dela tinha lutado junto com o Fidel Castro, né, pela Revolução, e falou que ele era um homem muito fiel, um homem de muita integridade, e que o regime tinha cuidado da família dela, e tinha servido a eles, ajudado a tratar a saúde. Então, a família dela tinha uma dívida de gratidão para com aquele regime por conta da maneira como eles tinham tratado a família dela. E eu pude entender um pouco melhor a atitude dela em relação a muita coisa. Não quer dizer que eu concordasse com ela, continuo não concordando com muita coisa que ela falou, mas eu pude entender por que ela tinha aquela atitude. E aquilo mudou a minha maneira de me sentir em relação a ela. Em vez de querer manter distância, eu fiquei curiosa. Eu queria conhecer um pouco mais. E saber um pouco mais, conhecer essa pessoa melhor e talvez, quem sabe, ajudá-la, talvez em alguma coisa que ela esteja compreendendo errado do Evangelho, ajudar ela talvez a mudar. E aquilo ali, a experiência foi muito interessante, porque era uma experiência, uma situação que eu estava um pouco evitando e que eu penso que foi Deus que acabou usando para me mostrar isso aqui que eu estou falando agora. Né? De como, quando a gente se aproxima, quando a gente conhece a pessoa, a gente pode se colocar no lugar dela e entender. Isso não quer dizer concordar. E Paulo, lá, logo adiante, em Romanos 14, versículo 5, Paulo fala sobre isso. Você não precisa concordar com a pessoa para se colocar no lugar dela. Em Romanos 14, ele está falando sobre justamente aquelas questões específicas que separavam judeus e gentios. E ele fala assim, há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Então, Paulo não está falando que as pessoas têm que mudar de opinião e achar que todas as opiniões são válidas e corretas. Não. Ele está falando, não, tenha sua convicção. Você não precisa mudar a sua opinião e convicção. Mas você precisa, sim, mesmo com a sua opinião e convicção, aprender a se colocar no lugar do outro. Buscar conhecer, buscar se aproximar. Buscar entender por que essa pessoa pensa assim. Por que ela age dessa maneira. Isso talvez ajude a gente a ver a pessoa como um ser humano. Né? Não como uma ideia, mas como um ser humano como nós, que está buscando, se for um cristão, a gente crê que está buscando seguir a Jesus e amá-lo, né? Assim como nós. E que pode estar sinceramente enganado, assim como nós podemos estar sinceramente enganados em um ou outro ponto. Né? E assim a gente vai convivendo e vai aprendendo. Mas eu penso que isso aqui fala muito sobre isso, sobre a gente se identificar com o outro, se colocar no lugar do outro, tentar entender por que ele age dessa maneira, por que essa pessoa falou isso, por que ela tem essa atitude, por que ela se sente assim. E talvez quando a gente pergunta por quê e a gente vai entender, a gente vai criar um pouco mais de empatia, vai ter compaixão, vai ter misericórdia. E vai poder superar um pouco, talvez, do ranço que a gente tenha, da antipatia que a gente tenha, e poder começar a evitar essas divisões
que podem separar a gente como corpo de Cristo. Jesus, ele é aquele que se compadece de nós. Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16, fala justamente sobre isso. Que ele é aquele que se compadece, aquele que foi tentado como nós, e ele sabe o que é passar pelo que nós passamos. Ele se identificou conosco. Ele teve empatia para conosco. Né? Então, Hebreus 4, de 15 a 16, fala assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, o Senhor Jesus, ele pode se compadecer da gente porque ele passou o que nós passamos. Ele teve na nossa pele. Ele sabe o que é passar por uma vida humana, tá? Todo dia você acordar, enfrentar dificuldades, lidar com pessoas, né? Ter que pensar o que eu vou comer, o que eu vou fazer, como eu vou trabalhar, como eu vou resolver esse problema. Jesus sabe o que é isso. Né? E ele se dispôs a se aproximar de nós, a deixar a sua glória no céu, né? E vir morar conosco, viver por 33 anos conosco. Né? Se isso não é se identificar, se isso não é ter empatia, eu não sei o que é, irmãos. Né? Então, que essa disposição de se aproximar, de se colocar no lugar do outro e ter empatia, é essencial para sermos esse grupo de Jesus, esse grupo de pessoas que caminham com Ele, o povo de Deus. Eu queria pensar um pouquinho mais agora justamente sobre essa primeira parte de alegrar-se com quem se alegra. Né? O que isso quer dizer? A princípio parece uma coisa esquisita, né? Como assim alguém não vai se alegrar quando alguém está alegre? Né? E eu fiquei refletindo sobre isso e cheguei à conclusão de que sim, é possível a gente não se alegrar quando alguém se alegra. E eu pensei em alguns possíveis motivos para isso. O primeiro seria a comparação, né? Ou até mesmo a inveja. Às vezes a gente vê alguém se alegrando e a gente, às vezes, gostaria de ter o que aquela pessoa está recebendo, gostaria de passar por aquilo que ela está passando. E como a gente não tem aquilo, a gente acaba se sentindo invejoso. Fica com inveja daquilo e a gente não consegue se alegrar. Porque era algo que eu gostaria de ter para mim. A gente vê Caim e Abel, né, a história deles lá em Gênesis 4, que fala justamente sobre isso. E é muito interessante que Paulo, antes de falar alegre-se com que se alegra, ele falou justamente sobre o valor de cada um. Ele falou, cada um de vocês tem algo para dar, cada um de nós tem algo único. Nós somos únicos, nós somos incomparáveis uns com os outros. Né? Somos membros de um corpo e cada um de nós é uma parte diferente desse corpo. Não tem por que a gente invejar o que o outro tem, porque nós somos muito diferentes e temos outras coisas que aquela outra pessoa não tem. Então, primeiramente, precisamos saber o valor que cada um de nós tem. Como é único o nosso dom, nosso talento, nossa personalidade, nossas características. E isso vem de Deus, e isso é bom. E nós precisamos valorizar isso, porque se nós valorizarmos realmente aquilo que nós temos e somos, a gente não vai ficar com inveja daquilo que o outro tem e é. Pelo contrário, a gente vai poder se alegrar com eles. Os fariseus, na época de Jesus, por que eles não seguiram a Jesus? Alguns seguiram, mas a maioria não. Porque eles tinham inveja. É o que fala lá no Evangelho de João. E por que eles tinham inveja? Eles viam Jesus falando e muita gente seguindo. Eles viam Jesus curando as pessoas e eles não conseguiam fazer aquilo. Eles viram todos os milagres. Ouviram as palavras de Jesus. E ainda assim, eles não se alegraram com aqueles milagres, não se alegraram de ver o cego vendo, não se alegraram com os doentes que estavam sendo curados, porque eles tinham inveja. Eles não conseguiram se alegrar com os que se alegravam. Né? E por conta disso eles perderam a visitação de Deus. O próprio Deus estava na frente deles falando e eles rejeitaram por conta da sua inveja, porque eles não conseguiram se alegrar com aqueles que estavam sendo abençoados, curados, resgatados, alimentados. Isso é muito forte, irmão, isso é muito perigoso. Outra razão pela qual a gente pode não se alegrar com quem se alegra é quando a gente quer medir o merecimento do outro. E isso a gente faz também. Porque nós somos excelentes juízes, eu posso falar por mim mesma. Né? A gente acha, às vezes, que a alegria de alguém pode ser imerecida. Né? Essa pessoa não fez por onde, né? Ela não merecia isso. Então, talvez a gente não se alegre porque não é algo bom, não é correto isso que está acontecendo.
Só que quando a gente faz isso, quando a gente mede, né, o merecimento do outro daquela alegria que ele está experimentando, a gente está se tornando juiz e não irmão. Né? E isso também é um problema. E Jesus ele conta uma parábola que é a dos 2 filhos pródigos, que um deles deixou o pai, né, pegou seu dinheiro, gastou sua herança e depois voltou miserável, pedindo a misericórdia do pai. E o pai recebe ele, faz uma festa para celebrar aquele filho que voltou. E o outro filho pródigo é o filho que ficou em casa, que trabalhava, que fazia tudo certinho. E quando ele chega, ele vê que o pai matou o animal gordo para poder alimentar, fazer uma festa. E aí aquele filho fica com ódio. E ele não entra, ele não festeja. Ele se recusa a ir para a festa, ele se recusa a celebrar o seu irmão. Por quê? Porque ele achava que seu irmão não merecia. E ele fala, se teu filho gastou todo o teu dinheiro com prostitutas e agora você está celebrando ele, você não deu para mim nada. Né? E, novamente, ele está se comparando, ele está invejando e ele está ali realmente considerando que é imerecida aquela alegria, que é errada aquela alegria. Eles não deveriam estar festejando. E, quando ele faz isso, ele perdeu a festa. Ele perdeu a chance de se alegrar. Ele não experimentou da graça de Deus. E ele perdeu tudo aquilo que o pai dele estava proporcionando, que era para ele também, ele perdeu a chance. Uma outra razão pela qual a gente pode não querer se alegrar com quem se alegra é porque, às vezes, a gente acha que celebração e essas alegrias elas são supérfluas, são desnecessárias. É uma coisa que não é importante. Só que isso é muito importante. Quando a gente celebra com alguém, a gente está dizendo que essa pessoa ela é importante, ela tem valor. Né? Tem outra parábola que Jesus conta, que é da dracma perdida. Uma mulher ela perde uma dracma, né? E daí ela encontra e ela chama as vizinhas para comemorarem com ela, né? Porque encontrou aquela dracma que era muito valiosa. E elas se alegram com aquilo. E quando a gente compartilha a alegria com as pessoas, a gente está comunicando isso. Você é importante. O fato de eu vir aqui celebrar com você mostra que eu quero compartilhar a minha vida com você. Eu quero que você se alegre com o que está me alegrando, que você viva isso junto comigo. Né? Então, por isso que as pessoas fazem celebrações. Né? E isso é importante. Né? Isso não é uma coisa supérflua, é uma coisa importante porque a gente vive num mundo... A gente foi criado para a alegria, na verdade. Né? O Senhor, ele, quando nos cria, ele não era a vontade de Deus que acontecesse a queda e o pecado e todo esse sofrimento. Né? O nome Éden, que é o nome do jardim que Deus plantou para nós morarmos, para o ser humano morar, significa prazer. Né? Deus criou a gente para alegria. A gente só não experimenta isso totalmente porque a gente está no mundo com a presença do pecado. Mas fomos criados para isso. Nosso propósito de viver é desfrutar da alegria do Senhor. Tá? E quando a gente compartilha a alegria com alguém, a gente celebra, a gente está refletindo isso, esse propósito inicial de Deus, que era que a gente vivesse uma vida de alegria eterna com Ele. E a gente está aqui, toda vez que a gente celebra junto, que a gente comemora junto, a gente está aqui fazendo uma pequena declaração profética. A gente está apontando para a eternidade, para aquele dia que Jesus voltar e que todo o sofrimento vai ser retirado, toda lágrima vai ser enxuta, e a gente vai celebrar para sempre. Esse dia vai chegar. E nós vamos para lá. E quando a gente celebra hoje, a gente sabe que aqui é uma época de dificuldade, de dores, mas ainda assim, a gente celebra porque a gente sabe que um dia essa celebração vai ser eterna. Então, a gente está profeticamente olhando para esse futuro. Né? E a gente está refletindo também essa trindade, o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que se alegram um no outro desde a eternidade e que nos criaram para participar dessa alegria da trindade. E quando a gente compartilha isso, a gente se torna um com os outros, a gente aprofunda relacionamentos, a gente se aproxima. Eu trabalhei por muito tempo com adolescentes na minha igreja, e aí a gente tinha uma menina que ela estava fazendo 15 anos, ela ia fazer uma festa, e ela morava num bairro bem perigoso, bem pobre. E, assim, às vezes, trabalhando, né, na igreja, às vezes a gente tem muito dessas coisas, e às vezes cansa, né, a gente ter que ir o tempo todo estar indo. Mas eu falei, não, eu tenho que ir. Ela me convidou. E eu fui. E para ela foi assim, uma coisa tão especial eu ter ido. E aquela moça ela se apegou tanto e se abriu tanto. E é uma pessoa que tem muitas dificuldades até hoje, muitos problemas de saúde mental, emocional. E são pouquíssimas as pessoas que ela ouve. E eu sou uma dessas únicas pessoas que ela ouve. Por quê? Porque você criou um vínculo que veio lá de trás. E esse vínculo ele começou com ir numa festa de 15 anos num local muito pobre, muito perigoso.
né? Que foi quando começou, que houve aquela abertura realmente, porque teve uma disposição de celebrar com ela aquele momento. E é incrível que pode acontecer a partir disso, a partir do momento que a gente compartilha a vida, que a gente celebra junto com os outros. Às vezes a gente não quer se envolver com as pessoas, a gente evita, às vezes, esses momentos porque a gente está cansado, às vezes porque a gente está ferido. E até, às vezes, é justa a motivação pela qual a gente não quer estar o tempo inteiro, né, em festas com as pessoas. Só que a celebração ela é uma disciplina, né? Richard Foster é o autor do livro Celebração da Disciplina. E a primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei muito impressionada com o fato da celebração ser uma disciplina. É algo que... E disciplina, segundo a definição dele, é você se colocar numa posição em que você pode ouvir melhor o Senhor e conhecer melhor o Senhor. É isso que significa disciplina. Então, pensar nisso, na celebração, no estar com o outro, se alegrar com o outro, como um lugar em que você se coloca para conhecer melhor a Deus e ouvir melhor dele, é uma maneira que muda um pouco a maneira da gente pensar. E é algo que a gente pode se colocar e se dispor, ter mais disposição de fazer isso. Né? Pode incentivar a gente, não é algo supérfluo, não é algo tolo, é algo importante. É algo que vai ajudar a gente a conhecer melhor Jesus, vai estreitar nossos relacionamentos com o outro, vai nos aproximar do outro e vai ajudar a gente a conhecer melhor o nosso Deus e a ser um testemunho melhor para o mundo. Jesus, ele era conhecido, né, como alguém comilão e beberrão de vinho. O primeiro milagre dele foi numa festa de casamento. Ele era convidado para jantares com frequência. Né? Quando a gente olha para a vida de Jesus, era uma vida de celebração. Né? Então, ele é um exemplo, ele é o nosso exemplo, né, de se alegrar com os que se alegram. Né? E ele, se Jesus foi esse exemplo, né, a gente deve seguir. Os seus discípulos iam com ele, os seus discípulos estavam com ele no casamento, seus discípulos estavam com ele nas casas em que ele era convidado a comer. Né? Seus discípulos estavam com ele nesse ambiente, né, de comida, bebida e celebração. Né? Então, esse é o nosso Senhor, a quem nós seguimos. É um Senhor que se alegra com os que se alegram. E a gente vai para a segunda parte do versículo, chorar com os que choram. E, primeiramente, eu quero pensar nisso nas pessoas que choram, né? Chorar, a gente sofrer, todos nós sofremos. O mundo é um mundo caído que todos nós experimentamos o sofrimento. Só que nem todos permitem que outras pessoas participem do seu sofrimento. E é interessante isso, porque para chorar com alguém que chora, eu tenho que saber que a pessoa está chorando. Se eu não souber que aquela pessoa está sofrendo, eu não vou ter como chorar com ela. E isso envolve vulnerabilidade. E vulnerabilidade é uma palavra que é muito mal vista. Hoje tem mudado um pouco, mas a gente geralmente não gosta dessa ideia de ser vulnerável. Das pessoas me verem no momento que eu estou fraco, né, que eu não estou bem. A gente gosta de passar uma imagem de estar bem o tempo inteiro, de estar com tudo bem organizado e tudo certo e nada me atinge. Né? Eu tive uma amiga que ela teve câncer e ela não queria que ninguém soubesse. Ela falou para pouquíssimas pessoas para orarem por ela. Ela teve seus motivos, que eu não entendo muito bem, que eu sou o contrário. Quando eu estou passando por um sofrimento, eu falo para todo mundo e peço oração para todo mundo, porque eu falo, bom, eu creio que Deus pode agir, eu creio que o Senhor, a oração, ela vai até Deus e Deus responde orações, então eu busco realmente, eu quero mudar minha situação, eu faço isso, mas muitas vezes as pessoas não querem realmente permitir que os outros saibam que elas estão chorando e sofrendo. Mas isso é necessário. Porque somente quando aqueles que choram vão ser consolados, é o que Jesus falou no Sermão da Montanha. Né? Então é preciso a gente aprender a chorar as decepções, as tristezas. Isso é um ato de coragem. Né? Expor aquilo que dói, expor aquilo que me entristece. Né? Jairo, aquele chefe da sinagoga na época de Jesus, ele foi até Jesus e falou, vem, me socorre, minha filhinha está morrendo. Ele expôs a sua dor, o seu sofrimento perante Jesus. E ele teve Jesus vindo até a sua casa e ressuscitando sua filha. Aqueles que vão ser consolados são aqueles que choram. Então, eu penso que é importante a gente começar a pensar sobre isso. Que não é tornar a nossa dor um espetáculo para os outros, mas é permitir que os outros saibam, permitir-se chorar, permitir-se sofrer. Porque isso é parte da nossa vida aqui nesse mundo também. E aí a gente tem que pensar também por que a gente não quer, né, que essa dor seja exposta. Né? Seria medo de ser repreendido, orgulho, um medo de não ser compreendido. Tem várias razões. A gente tem que pensar o porquê. Algumas delas são válidas. Né? Mas, novamente, a gente quer receber consolo,
O consolo é para aquele que chora. E aí eu quero pensar na ordem de Paulo, né? Para a gente chorar com aqueles que choram. E, novamente, eu penso que isso aqui fala sobre trazer conforto, sobre você se identificar novamente, você ter empatia, se colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo. A gente olha na Bíblia os amigos de Jó. Quando Jó passa por aquele sofrimento horrível de perder tudo que ele tinha, perder sua família, ficar doente, tudo ao mesmo tempo, a Bíblia fala que os amigos de Jó chegam e quando eles veem o sofrimento de Jó, que é tão grande, eles rasgam suas vestes, se sentam e ficam em silêncio 7 dias e 7 noites. E durante aquele tempo, porque a dor de Jó era tão grande que não tinha o que falar. Era só ficar ali, sentado ao lado dele, deixando ele sofrer, mas ele estando perto. Né? Então, eles ficam ali por aquele tempo, e eu acho que esse tempo de 7 dias e 7 noites foi muito bom para Jó, poder ter os amigos ali perto, sofrendo junto com ele. O problema é que, quando acabou esses 7 dias e 7 noites, eles começaram a tentar explicar por que Jó estava sofrendo. E trazer uma justificativa por que, como o pecado de Jó tinha feito ele sofrer daquela maneira, e a gente vê que estava tudo errado, que nada do que eles falaram estava correto. Né? E é muito complicado isso, irmãos, porque eles, no primeiro momento, eles foram aquele lugar de acolhimento, mas depois eles começaram a tentar explicar e justificar, e foi nesse momento em que eles realmente se afastaram daquilo que era verdade. E eu penso que isso aqui fala muito sobre a gente ser um lugar seguro para a dor do outro. Eu acho que tem muita gente com muita dor, muito sofrimento, né, tanto no meio da igreja quanto no mundo, e essas pessoas não têm para onde levar a sua dor. Elas não têm um lugar seguro, uma pessoa segura para onde elas possam contar, porque elas ficam com medo do sofrimento delas ser levado para outras pessoas, de ser ridicularizado, de serem criticadas, julgadas. Irmãos, a gente precisa ser um lugar seguro para a dor do outro. Um local onde o outro possa chorar, onde ele possa contar as suas mazelas, seus erros, suas dificuldades, seu sofrimento, e saber que ele não vai ser julgado, que ele não vai ser criticado. Não que ele não vai ser corrigido. Talvez chegue o momento dele ser corrigido, mas, no primeiro momento, um lugar de acolhimento. Um lugar onde eu me sinto seguro o suficiente para poder chorar. Eu lembro, meu pai morreu há muitos anos, e eu lembro quando a gente estava no velório, ele tinha morrido de madrugada, então a gente estava organizando tudo, e aquela correria. E aí, nisso, por volta do meio-dia, 1h da tarde, a gente estava na igreja com o velório, que foi curto, e aí chegou uma amiga minha, que era uma amiga da família, que eu conheço desde a infância, como que uma irmã mais velha para mim. Na hora que ela chegou, eu desabei a chorar. Porque ela era uma pessoa segura. Ela me conhecia profundamente, conhecia meu pai, amava meu pai. Era uma pessoa que eu amava e que eu sabia que entendia o meu sofrimento. E naquele momento ali eu pude chorar muito. E porque era um lugar seguro, era uma pessoa segura, que eu sabia que entendia exatamente tudo que eu estava passando e que eu podia ajudar daquela maneira. E à medida que a gente chora, o choro tem um poder, né, de trazer consolo, de trazer cura. E aquilo me ajudou muito naquele momento. E a gente precisa ser esse tipo de pessoas que vão oferecer para aqueles que estão sofrendo esse tipo de abrigo, de acolhimento. Eu fico pensando os judeus e gentios lá da Igreja de Roma. Talvez eles tivessem medo de trazer uns para os outros seus sofrimentos, porque eles estavam sendo julgados pelo que eles comiam. Eles estavam julgando uns aos outros porque eles guardavam o sábado ou não. Como que eles podiam ser um lugar seguro para levar uma dor, uma tristeza, um sofrimento, se eles eram julgados e criticados por coisas tão... Não eram pequenas para eles, mas por essas coisas. Como é que eles iam se sentir à vontade para levar seu sofrimento uns para os outros e criar esses vínculos profundos, se aproximarem uns dos outros? Então, eu penso que, para a gente poder chorar com os que choram, é necessário a gente abrir mão do julgamento, em primeiro lugar. E é porque, às vezes, o sofrimento que alguém está esperando, o choro que ela está chorando, é por conta das próprias atitudes dela. Às vezes é fruto dos erros dela, das escolhas erradas que ela fez. Isso é verdade. Só que como é que Jesus agiu quando ele recebeu uma pessoa assim, uma pessoa que estava sofrendo pelo fruto da sua própria escolha? E aí eu lembro da mulher adúltera. Né? Mulher que foi pega em adultério, os fariseus pegaram e levaram para Jesus e falaram, essa mulher foi pega em adultério. Né? O que tu dizes? E Jesus, ele era o único ali que não tinha pecado. Ele era o único ali entre todas aquelas pessoas que poderia realmente lançar uma pedra contra aquela mulher.
E Jesus fala o quê? Ele fala, quem de vocês não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aí cada um vai se retirando, cada um sai dali. E aí, quando fica só ele e a mulher, porque ele não tinha pecado, ele podia jogar uma pedra nela. Então, ele ficou, foi o único. E ele pergunta para ela, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela fala, ninguém. Aí ele fala, surpreendentemente, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus, ele acolheu aquela mulher, mesmo o que ela tivesse sofrido, se ela fosse apedrejada, seria justo. Ela pecou e tinha uma lei que falava como deveria ser tratado aquele pecado. Mas o que Jesus fez? Ele não jogou o erro dela na cara dela. Pelo contrário, ele acolheu ela naquele momento e ele falou, você tem que mudar de vida, vai e não peques mais, não faça mais isso. Abandona o pecado. Mas ele não, em primeiro lugar, ele acolheu, ele a recebeu naquele momento de sofrimento, de exposição, de vergonha. Né? Em vez de julgar, ele liberta ela. E eu penso que ele nos chama a agir como ele. Né? E ele lembra a gente que nós também somos pecadores, nós também erramos. Quantas vezes, né, a gente não também fez erros, fez bobagem, e a gente arcou com as consequências desses erros depois. E nós não arcamos com a principal consequência do nosso erro, que é o inferno, gente. Jesus, ele libertou a gente do inferno, que todos nós merecíamos. Nosso lugar era lá, todos nós pecamos contra um Deus santo. Cada um de nós merecia o inferno e Jesus na cruz veio, derramou seu sangue para a gente não precisar lidar com a consequência dos nossos atos. E da mesma maneira, eu creio que ele nos chama para estender essa graça uns para os outros. E chorar com quem chora antes de julgar a pessoa. Antes de condená-la. E depois vem a correção, depois vai vir o não peques mais. Depois vai vir o mude de vida. Mas em primeiro lugar vem o quê? Vem o recebimento. E isso é difícil, irmãos, porque, como eu falei no início, a gente é muito bom em julgar, nós somos excelentes juízes. É muito mais fácil. E quando mais a gente convive com as pessoas e conhece como elas agem, a história delas, às vezes a gente tem mais dificuldade de estender essa graça. Mas a gente tem que lembrar quem nós somos e que a gente também tem que receber essa graça todo dia. E a gente recebe isso dele para poder estender uns para os outros. E a gente olha para Jesus, e Jesus, ele era um homem de dores, um homem que sabia o que ia padecer, o que, como fala lá em Isaías sobre ele. Né? Ele chora pela morte de Lázaro. Essa é uma coisa que eu não compreendo, porque Jesus ia ressuscitar Lázaro em poucos minutos. Mas ele chega lá, Lázaro tinha sido enterrado, todo mundo está de luto, e ele chora junto com a família de Lázaro. Eu imagino, se eu fosse Jesus, eu ia estar assim, sorrindo no meu interior. Eles nem sabem, eu vou já mudar isso aqui tudo. Eu não sei se eu ia conseguir chorar sabendo que logo em seguida eu ia ressuscitar Lázaro e virar uma festa aquele enterro. Mas Jesus, ele vive cada momento. Eu não entendo muito bem por que ele faz isso, mas ele chegou e ele se identificou com aquela família em luto. Chorou com ele, se entristeceu. Eram amigos dele, próximos. E depois que ele chora, depois que ele se identifica, depois que ele se entristece com ele, só depois disso, ele vai lá, ele manda remover a pedra e ele chama Lázaro para fora. E ele transforma aquele enterro numa festa. Os dois, ele chora com os que choravam e se alegra com os que se alegram logo em seguida, tudo junto. Né? Mas eu acho isso incrível, como Jesus realmente ele sabia o que é chorar com os que choram. Ele chorou por Jerusalém. Ele intercedeu pelos seus discípulos, ele chorou por eles. No Getsemane, ele chorou lágrimas de sangue. Jesus sabia o que era chorar com os que choram. Então, Jesus, ele é o exemplo dessa orientação de Paulo. Ele viveu isso. E, da mesma maneira, como os cristãos de Roma, gentios e judeus, à medida que eles aprendessem a se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, a vencer as suas reservas uns com os outros, a ter empatia uns com os outros, se colocar no lugar do outro, se perguntar e começar a renunciar a si mesmo, a sacrificar seus próprios desejos, opiniões, ainda que válidos, em prol do outro, ainda que corretas, opiniões e posições de cada um, à medida que eles vivessem para sacrificar a si mesmo, oferecer seus corpos como sacrifício, como fala lá em Romanos 12:1, em prol de amar o outro, em prol de cuidar do outro, em prol de viver a vida com o outro. À medida que eles fizessem isso, eu creio que essa igreja realmente ia conseguir sarar as coisas que estavam separando ela, curar as coisas que estavam dividindo e continuar caminhando juntos, judeus e gentios, realmente uma igreja que testemunhava para Roma, para todo o império, de quem era Jesus. Que Jesus era maior do que essas coisas que nos dividem.
Então, eu penso que praticar o chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra, isso pode nos conduzir para uma vida de comunidade, uma vida de relacionamento que seja mais honesta, mais quebrantada, mais vulnerável e também mais amorosa, onde a gente pode andar juntos com os outros, amar uns aos outros profundamente. Essa é uma das maneiras de expressar esse amor uns aos outros. E expressar o amor uns aos outros é importante, porque Jesus falou, né, em João 13:35, né? E eu vou ler para a gente terminar. João 13:35. Um novo mandamento eu lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A gente vive um mundo em que tem muita divisão, muita morte, muita violência. As pessoas elas estão desesperadas por amor genuíno e verdadeiro. Né? E à medida que a gente consegue caminhar uns com os outros, amar uns aos outros, superar nossas dificuldades, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram em nosso meio, a gente vai poder realmente viver esse amor e o mundo vai ver. Ele vai olhar como nós vivemos esse amor e vai poder entender que nós somos discípulos realmente de Jesus, do verdadeiro Deus. E vai ter uma chance deles poderem querer se aproximar desse Deus e conhecer esse nosso Deus. Então, irmãos, lembrando, né, nós escolhemos andar com Jesus, mas não escolhemos as pessoas que vão andar junto conosco nessa caminhada. Mas isso é para que a gente possa aprender realmente nas nossas diferenças, que são grandes e que são profundas, a gente possa aprender realmente a negar nós mesmos em amor em prol do outro, servir um ao outro, chorar com o outro, escolher abrir mão do julgamento, escolher acolher, escolher celebrar com o irmão, escolher abrir mão da inveja e poder pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a amar realmente, a me colocar no lugar dessa pessoa, entender a história dela, por que ela pensa dessa maneira, por que ela age assim. Que é só assim, à medida que a gente se aproxima uns dos outros, ama uns aos outros, vive esse amor, a gente vai poder mostrar para o resto do mundo realmente quem é o nosso Deus de amor. E as pessoas que estão desesperadas, né, por amor, por verdade, que elas possam encontrar em nós, na maneira como elas veem a gente viver, esse amor, essa verdade, essa bondade de Deus revelada através da nossa vida. Vamos orar, irmãos? Responda ao Senhor. Eu vou ficar em silêncio um tempinho. Responda ao Senhor aquilo que Ele te falou. Talvez Ele tenha te falado alguma coisa específica. Eu vou permitir que você ore e fale a Ele, né? Responda aquilo que Ele te falou. E depois eu oro, encerrando. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.